departamento médico foi o grande vilão do Flamengo na temporada passada? Assim, sem conhecimento interno, né, e técnico de algumas situações, é muito difícil fazer essa avaliação. Tá. Mas o fato é que foi uma polêmica e foi uma distração, como eu disse, né? Dentro do ambiente de um clube, tem coisas que acabam contaminadas pelo ambiente político e aí causam ruídos desnecessários numa época em que o foco poderia estar só dentro de campo. Vira então, cabo assim, de guerra, né? Eu não consigo analisar o contexto específico médico, porque não é minha área de especialidade. Uhum. Mas, certamente, o barulho em cima disso foi mais incômodo do que deve ser no planejamento de futebol, né? Porque vários times também tiveram jogadores lesionados, convocados, mas isso no Flamengo tomou uma proporção muito grande pelo momento. Um outro ponto que o Paulo Souza toca, Marra, e que era óbvio que seria tocado, era o do Jorge Jesus. Ele comenta sobre a escola portuguesa, sobre esse trabalho da escola portuguesa e fala sobre o JJ. Enfim, sobre o grande trabalho, é claro, não vai entrar, ele já sabe o contexto, né? Ele sabe onde ele está pisando. Faz uma resposta muito respeitosa sobre o JJ e agora é bola para frente, Marra. Não existe uma única escola portuguesa, né? O atual episódio do Rolou Melão, a gente falou muito sobre isso, né? São escolas diferentes portuguesas e Portugal é um país também influenciado por outras escolas. O Paulo Souza é diretamente influenciado por uma ideia de pressão. Pressing, pressão contrária em alemão, Gegenpressing. E isso, ele tem esse como um traço de influência do seu trabalho. Ele jogou no Borussia Dortmund e a escola alemã hoje influencia também uma das escolas portuguesas, que tem Lisboa, que tem o Porto, com as suas variações. Estou falando isso, né, Mariana? Porque não dá para falar, Paulo Souza vai ser o Jorge Jesus. Não vai ser, como o Carvalhal não vai ser, como o Vitor Pereira não é, como o Mourinho não é. As pessoas são influenciadas, ainda bem, senão a gente seria, né, um monte, a gente poderia ser uma rocha que não teria influência de nada e ficaria sem influenciar nada também. O que dá para perceber é que ele entende que não dá para confrontar um ídolo como é o Jorge Jesus no Flamengo. Ele vai ficar ali tentando desvincular a imagem dele e ao mesmo tempo tentando aproveitar da imagem boa do Jorge Jesus. E vai tratar com respeito isso. Do trabalho do Paulo Souza com o Jorge Jesus, o que se assemelha? Essa é a questão, talvez, de manter a posse de bola e de pressionar o jogo todo? Sem dúvida. E de ter muitos jogadores ofensivos dentro do time, né? Vamos lembrar que um ponto que é crucial na mudança do Jorge Jesus de entender o time foi trazer o Arão para primeiro volante, ter Arão e Gerson ali no primeiro momento. E eu acho, pelo que a gente entendeu na entrevista, ele vai tentar acomodar esses jogadores ofensivos dentro da ideia dele. Vai tentar fazer o Flamengo ser protagonista e convencer esses caras que, quanto mais rápido eles souberem sair, pressionar e roubar a bola, mais confortáveis eles vão ficar. Ou seja, tendo menos que correr para trás, roubando a bola em cima, pressionando, sufocando o adversário, sendo protagonista dentro dos jogos. Que foi o grande mérito da passagem do Jesus, né? O Flamengo tinha essa volúpia, essa gana de eu quero a bola, eu perdi a bola, eu vou recuperar, eu vou jogar no seu campo, vou até correr riscos atrás, mas ok, eu sou melhor que você, né? Então acho que é uma coisa que ele quer resgatar e o que o Marra falou de escola portuguesa, assim, uma coisa que eles têm em comum, independentemente de estilos de jogo, é a importância do treino da semana. Então acho que esse começo de ano em que, ok, tem jogos, mas são jogos menos desafiadores, são jogos, eu entendo, quase de preparação, embora o estadual ainda exista, tenha que ser respeitado, eu vejo essa época quase como uma preparação maior para a temporada. Esses primeiros meses são muito importantes para trabalhar isso no dia a dia, trabalhar no treino e fazer esses mecanismos. Tem até uma matéria que está no ge.com, Marra, que eu achei interessante, dos nossos colegas do Globo Esporte, que eles falam sobre essas questões aí do Paulo Souza e algumas determinações dele. Por exemplo, treinamento na parte da manhã, treinamento de terça a domingo, essa parte de integral foi na segunda-feira. E aí ele fala sobre, claro, o telão, que a gente já discutiu aqui no Sport Center, desse cuidado com o treinamento, com a preparação. Mas outros detalhes que eu achei interessante, de talvez não ter celular na hora que os jogadores estão se alimentando, que o Jorge Jesus até tentou fazer isso, que após as partidas ele pensa em um jantar com as famílias dos jogadores também e os atletas todos juntos. Então, ele tentando trazer esse clima, eu acho que passa muito pelo lado psicológico. Talvez agregar o time, mantê-los juntos, unidos em prol dos objetivos da temporada.
São ideias dele, que é claro que ele também está sujeito a passar por adaptações, né? Por causa exatamente das exigências do calendário. Às vezes não vai dar para fazer tudo o que ele quer. Em relação a pequenas ações, tipo essa, do celular, tipo diversas outras coisas, como o comportamento na hora do almoço com os jogadores, tudo, as mesas dos jogadores, tudo. Isso são situações que ele vai ter que negociar durante o conhecimento dos jogadores, durante o dia a dia. Olha, eu abro mão disso aqui, me entrega isso aqui. Essa é a vida. Tem gente que fala assim, eu não gosto de política, mas isso é política, essa é a política da vida. E ele vai ter que entender qual é o que ele tem que abrir mão, o que ele tem que ser mais duro, com quem que ele tem que ser mais duro. É o dia a dia. Achei muito boa a apresentação, como cartão de visita, muito boa a apresentação. Agora, ele mesmo falou, eu preciso ver essas coisas no campo, preciso ir para o campo e entender como o campo vai mostrar, porque isso o torcedor quer saber mais rapidamente. Mas não querendo demonizar o Renato, mas a gente, pelo menos eu senti uma grande diferença de coletivo do Flamengo. Falando de campo, falando de ideias, nós no Esporte Central Longo ainda vamos falar sobre a parte mais de Gabigol, de Pedro, teremos ainda esse debate, mas ele falando sobre formação, sobre 4-4-2, sobre 4-3-3, sobre essa variação, eu acho que o torcedor rubro-negro estava precisando de, calma, chegou alguém aqui que vai falar talvez um pouquinho da bola, vai trazer algumas soluções que ele via com o Jorge Jesus falando mais de campo também. Sim, claro, acho que modelos se respeita, o Renato foi bem sucedido em parte da carreira dele, boa parte com as suas ideias, inclusive essa de tratar pouco de questões técnicas dentro das suas entrevistas coletivas, mas é legal ouvir falar de futebol, né? Acho que quem gosta de futebol e o torcedor acho que se sente mais seguro ouvindo o técnico descrever aí o que ele pensa pro time. Mas eu achei principalmente interessante essa questão do número. Assim, hoje em dia, o desenho no futebol, o desenho é uma mesa de totó, pebolim, chame como quiser, né? Mas o jogo não é isso, né? O jogo é dinâmica, é movimentação, é comportamento sem bola, comportamento com bola. Então, acho que é um pouco isso que ele quis dizer. É menos importante o 4-4-2 ou o 4-3-3 e mais importante é como esse time se comporta, onde ele vai marcar, o que ele faz quando perde a bola, o que ele faz na hora que o adversário tiver superioridade numérica em algum setor. É isso, né? É isso que é mais importante do que propriamente falar, eu vou jogar com... Nessa formação? Ou por exemplo, até foi questionado, 3 zagueiros? Não, é um meio-campista de repente voltando a fazer a saída de 3. Eu acho que ele foi bem específico em algumas situações que ele pensa para o time, né? E isso será assunto do nosso segundo tempo do Sport Center e a gente mostra os destaques agora para você, porque tem muita coisa por vir. Bora lá! Este é o Sport Center. Segundo tempo do Sport Center chegando e falaremos mais sobre Paulo Souza, sobre Gabigol e Pedro. Será que eles jogam juntos? Esse assunto voltou a ser pauta lá no Ninho.